E aí, galera, como é que vocês estão? Tô aqui para falar algumas notícias que estão saindo do Vasco da Gama, porque os bastidores estão mais agitados do que nunca. É SAF, é negociação, é chegada de jogadores, é saída de jogadores. E a gente vai comentar um pouquinho das notícias que saíram agora sobre o Vasco. Aproveita, se inscreve, dá essa moral aí, curte, comenta, compartilha, dá essa moral, dá essa força aí. Segundo o Atenção Vascaínos, o Vasco estaria com negociações avançadas com camisa 8 de repercussão mundial. Seria um camisa 8, aquele papará aeroporto. Diz que o Vasco está mantendo em sigilo essa negociação, mas que já estaria bastante avançada e teria grande aprovação da torcida. É difícil tentar saber quem seria esse jogador, até porque o Vasco vem tratando com grande sigilo essa negociação. Então fica meio complicado saber se é um jogador brasileiro que está fora, se é um jogador estrangeiro. O Vasco estaria bem avançado nessa negociação. Ao meu ver, volante que foi especulado recentemente no Vasco foi o Fabinho. O Fabinho que está jogando lá na Arábia Saudita, se eu não me engano. Talvez será esse jogador, né? Eu acho que seria uma grande contratação, um Fabinho, por exemplo, ou um Douglas Luiz, que segundo notícias também estaria na mira do Vasco. O Vasco estaria monitorando também o Douglas Luiz, que despertou interesse em jogar com o Felipe Coutinho aqui no Brasil. Mas é uma negociação difícil, depende também da vontade do jogador. Mas analisando bem, entre Douglas Luiz e Fabinho, para mim seria melhor ter um Douglas Luiz que é vascaíno, é cria da base, tem amor pelo clube, demonstra isso nas redes sociais, no dia a dia, e do que ter um Fabinho. Mas sendo o Fabinho, para mim também seria jogador de Pará Aeroporto. O Fabinho recentemente até foi convocado pelo Ancelotti para disputar os amistosos, os últimos que tiveram da seleção brasileira. Para mim, o Fabinho é um grande jogador e chegaria no Vasco, mudaria o patamar da volância, que temos até dois bons volantes, que é o Barros e o Thiago Mendes. Mas a chegada do Fabinho iria mudar aquele setor, logicamente, daria uma qualidade a mais e até fortaleceria nosso banco, porque sendo Cauã Barros e Thiago Mendes para o banco de reservas, melhoraria até as opções, porque viria um titular, cara, para vestir a camisa e sair jogando, tanto Fabinho quanto Douglas Luiz. Mas a gente vai acompanhar aí para saber quem é esse camisa 8, quem é esse jogador que o Vasco está avançado e que terá grande repercussão na mídia e no mundo do futebol, né? Vamos ficar aqui no aguardo aqui para saber quem será esse jogador. Para mim, ou será o Fabinho ou Douglas Luiz, porque é as especulações que estão tendo no momento, né? Mas vamos aguardar aí para saber quem é esse jogador. Sobre as saídas, tivemos uma notícia que Lucas Freitas provavelmente não vai ficar no clube. Ele recebeu uma proposta da Turquia e deve sair do Vasco, não deve permanecer na próxima temporada. Outro que não deve permanecer é o goleiro reserva Daniel Fusato, que quando foi exigido, cara, mostrou grande fragilidade, mostrou que está totalmente fora de ritmo. E para mim, um goleiro para substituir o Léo Jardim tem que ser um goleiro de nível, ou até um goleiro da base, porque nós sabemos que o Vasco tem isso de formar bons goleiros na base. Então, se eu fosse escolher, eu preferia ou chamo um zagueiro da base, ou contrata realmente um bom goleiro para ser reserva, porque quando o Daniel Fusato foi exigido, ele não foi bem, e é outro que não deve permanecer. Segundo o jornalista Rodrigo Silvério, o Vasco está interessado no Brenner, que é atacante ex-São Paulo e já trabalhou com o Fernando Diniz. Seria até um pedido do próprio treinador. Se eu não me engano, no começo desse ano, o Vasco até já tentou o Brenner. No começo do ano, foi no meio do ano, e não deu muito certo. A negociação não foi para frente. Mas é um desejo antigo do Fernando Diniz trabalhar com ele, até porque trabalhou com o jogador lá no São Paulo, e é um pedido. Eu particularmente não conheço muito o futebol dele. Quando surgiu aqui no Brasil, pareceu ser sim, um bom jogador, um jogador promissor,
mas que acabou indo para os Estados Unidos, atualmente está lá no Cincinnati. E eu, particularmente, cara, eu não assisto a Liga Americana de Futebol, não acompanho nada praticamente, então fica difícil saber em que condições o Brenner vai voltar no Brasil. Mas se o Diniz tem confiança no jogador, está pedindo jogador, eu acho que valeria fazer o esforço para trazer ele. E não viria com tanta pressão para ser titular, né? Porque para mim o Brenner não é titular nesse time, viria para compor elenco, então dependendo dos valores, valeria sim a pena investir no jogador. E é isso que o Vasco está demonstrando agora, o interesse. Mas dependendo dos valores, creio que ele virá ou não. Se vir, vai ser bom, vai ser um jogador de confiança do técnico, mas não acho que venha para ser titular. Não vejo o futebol dele para ser titular no time atualmente do Vasco, mas é mais uma opção. É um jogador que surgiu bem, seria pedido do Diniz. Então, se os valores forem bons, por que não contratar o mesmo, né? E a grande notícia da semana, que é a SAF do Vasco, que estaria em negociações avançadas com Marcos Lamáquia, que é somente o filho do dono da Crefisa. E o Vasco estaria com negociações bastante avançadas para a venda da SAF. Não se sabe se seria 70% ou 90% da SAF, mas se sabe que os valores giram em torno de 2 bilhões de reais diluídos em 5 anos, que seriam usados para o futebol, para a infraestrutura e para pagar dívidas do clube. As negociações avançadas e parece se encaminhar para um desfecho bom. E eu particularmente penso que vender para um empresário brasileiro seria a melhor opção para a SAF do Vasco. A gente viu que vender para estrangeiro tem certos contras, até porque a 777, que era a dona do futebol do Vasco, quando o Vasco estava em crise, a gente não sabia para quem reclamar, a torcida fez protesto lá na sede da 777, um prédio comercial, mas isso a gente não sentia que chegava aos donos do clube. Então, vender para alguém que é ligado a uma empresa que já esteve no futebol, que é a Crefisa, parece ser mais lógico, mais interessante para o clube do que vender para alguém do estrangeiro que não se sabe muito bem onde está e que particularmente não fica no Brasil. E a Crefisa, lembrando, não patrocina mais o Palmeiras e o Marcos Lamáquia não tem envolvimento diretamente com a empresa Crefisa. Então, particularmente, não tem nada de conflito de interesses, seria um negócio à parte disso e o Vasco se beneficiaria desses valores em 5 anos para o futebol. Seria, para mim, a melhor coisa a se fazer. O Vasco não consegue se estruturar mais como um clube associativo, então eu vejo que o único caminho é realmente a SAF. O Vasco que está em recuperação judicial, e isso facilita muito essa venda, porque demonstra que quer pagar suas dívidas, demonstra que quer ter uma organização melhor, quer ter um profissionalismo melhor, e isso também se deve ao Pedrinho ter organizado o clube. O Vasco hoje demonstra ser um time mais organizado, um time mais profissional do que era com a 777, e eu acho que o Vasco se encaminha para esse final feliz, que seria a venda da SAF, que daria uma injeção de futebol, investimento e profissionalismo ao clube, atraindo mais jogadores, atraindo mais patrocínios e crescendo mais ainda a receita do clube. O Vasco merece ter um time competitivo. O Vasco, a torcida, merece ter títulos e merece ter um clube grande e disputando coisas, porque o Vasco demonstrou, a torcida demonstrou que está sedenta por títulos, sedenta por times bons, sedenta por resultados, e demonstrou isso na final da Copa do Brasil, lá no Maracanã. Fez uma festa espetacular. Infelizmente o título não veio, mas o Vasco se coloca como um time grande que é. A sua torcida mostra o quão grande é o Vasco, mas que infelizmente por causa de gestões passadas vem sofrendo
com rebaixamentos, com receitas baixas, com dívidas, e depois que o Pedrinho organizou e a SAF chegar, a gente tem tudo para ter um futuro muito melhor. E eu estou na expectativa que essa venda aconteça. Provavelmente acontecerá até o meio do ano que vem, primeiro semestre do ano. E eu digo para vocês, se acontecer, eu vou ficar bem feliz, justamente por ser um empresário brasileiro e que tem um envolvimento com a Crefisa. E todo mundo sabe que a Crefisa, as pessoas envolvidas lá, tem uma proximidade, tem como é que eu posso dizer, tem algo, uma boa relação com o Vasco. Tanto a Leila como o dono da Crefisa são bem próximos do Pedrinho, e agora o filho do dono da Crefisa está avançado para comprar a SAF do Vasco, e eu estou bastante empolgado. Então, galera, esse foi um vídeo falando das notícias do Vasco. Qualquer coisa, estou fazendo mais vídeos para falar sobre o clube que a gente ama. Até a próxima. Curte, comenta, se inscreva e dá essa moral aí pra gente, que eu vou voltar com mais vídeos falando sobre Vasco. Valeu, até a próxima.